Olá, sejam bem-vindos à nossa exploração de hoje. Olha, temos em mãos um material realmente intrigante e, não vou negar, bastante complexo. Chama-se Planalto Oceânico. E, assim, nos propõe uma viagem por um universo de ordens secretas argentinas, figuras históricas meio envoltas em mistério, sabe? E tem mais. Um encontro enigmático em 1991, simbolismos mitológicos bem densos e uma perspectiva esotérica sobre o fim dos tempos. Exato. A nossa fonte aqui são excertos de um documento que, bom, ele mesmo diz que se originou na tal Ex-Ordem dos Cavaleiros do Tirodal da República Argentina e também na Ordem do Dente. A missão aqui, então, é tentar decifrar as ideias centrais desse material. A gente vai olhar para a Ordem Tirodal, para o seu fundador, o Luiz Felipe Moyano, que também é conhecido como Nimrod de Rosário, né? Vamos explorar o que eles chamam de sabedoria hiperbórea, o significado de uma reunião específica que aconteceu em La Raja, em 1991, e olha só, algumas conexões surpreendentes que o texto traça, envolvendo figuras tipo João Domingo Perón, militares como Senildin e até, pasmem, o financista George Soros. É bom avisar logo de cara, né? O conteúdo é profundamente esotérico. O próprio documento sugere que, para uma compreensão total mesmo, seria preciso uma familiaridade prévia com a obra do Moyano. Coisas como o mistério de Belicena Vilca e os fundamentos da sabedoria hiperbórea. Mas mesmo assim, vamos encarar o desafio e mergulhar nesse emaranhado. Poderemos começar por esse encontro de La Reja, lá em 1991, parece ser um ponto de inflexão importante no texto, né? Sem dúvida. É apresentado como um momento crucial, sim. Ocorreu entre 8 e 15 de janeiro de 1991, em La Reja, na província de Buenos Aires. Reuniu 21 participantes. O objetivo declarado era, digamos, duplo. Primeiro, analisar a situação da Ordem Tirodal, revisitar a história dela sob a liderança do Moyano e também discutir os inimigos tanto da ordem em si quanto do próprio Moyano, a quem o texto se refere como Pontífice Hiperbóreo. Além disso, eles buscavam definir a missão da ordem para uma nova fase planetária, sabe? Com foco em dois temas bem específicos, o traidor e a perversão na relação homem-mulher. E o texto já começa com uma ideia bem fora do comum sobre o significado desses eventos, certo? Algo sobre eventos ligados a esse pontífice hiperbóreo teria um tempo de revelação diferente, que não seguiria o karma usual. Precisamente. A sugestão é que o sentido profundo dessas ações só se desdobra com o passar do tempo, sabe? Indicando uma estratégia maior, quase um controle da coincidência, como o texto coloca. É como se as peças de um quebra-cabeça só se encaixassem muito depois. E esse encontro de La Reja, ele teve uma progressão simbólica interna também. Como assim, uma progressão simbólica? O texto diz que o encontro começou sobre o signo do lobo, desenvolveu-se sobre o signo do polvo e terminou sob a constelação do urso. E de todos esses, o polvo é destacado como central, quase um emblema do drama espiritual que eles estavam analisando ali. Ok, então vamos focar nesse polvo. O que ele representa nessa cosmovisão? O texto associa ele ao crack, né? Isso. Ele é apresentado como a imagem do drama do eu espiritual que se perdeu, que está aprisionado naquilo que tradições orientais chamam de roda do Sansara, né, o ciclo de nascimentos e mortes. O texto usa uma terminologia própria, chamando ele de atualização orgânica espontânea do símbolo da origem. A ideia é que cada runa, que é um conceito central na obra do Moyano, representando princípios espirituais, cada runa que é renunciada ou perdida, gera um tentáculo desse polvo. É uma imagem poderosa essa, né? Das runas perdidas se tornando tentáculos. E tem conexões com outras mitologias. O texto fala algo... Sim, o texto busca paralelos. Por exemplo, conecta os cabelos de serpente da deusa hindu Kali a essa manifestação polvo-serpente, como se eles ocultassem as 16 runas primordiais do tal símbolo da origem. Também fala de um duplo polvo associado ao casal original da criação. Numa manifestação individual, o polvo mostraria 8 runas reais e 8 virtuais, tipo um reflexo.
E, curiosamente, o texto liga essa imagem à coroa encontrada na tumba do senhor de Sipã, da cultura mochica lá no Peru. E o centro dessa criatura simbólica, o polvo. O texto menciona a boca, o bico. Exato, por onde ele se alimenta e também excreta. Isso é interpretado como símbolo da traição branca primordial, sabe? Uma traição original lá na criação. E também como símbolo da fome, vista não só como necessidade física, mas como um elemento fundamental, infraestrutural mesmo, da própria existência criada. Nossa, uma visão bem sombria da criação. E essa imagem do povo, ela tem ecos culturais? Segundo o texto, sim. Cita exemplos como ânforas da civilização minoica, com representações de polvos de tentáculos retos, e até ilustrações modernas com títulos tipo La Barca, Virgem do Polvo e Lula Papa. Isso sugeriria que esse arquétipo do polvo como símbolo de aprisionamento e perversão primordial continua ressoando, sabe? E isso nos conecta diretamente a um dos temas centrais de La Regia, a perversão na relação homem-mulher como uma arma. Certo, a ideia de que essa seria a ferramenta mais eficaz para degradar espiritualmente um povo. O texto desenvolve isso através de dois arquétipos opostos, é isso? Baphomet e Tekeli. Exatamente. O Baphomet é apresentado como o princípio masculino distorcido. É ligado ao que o texto chama de dragão de Sodoma, representando a perda da virilidade espiritual. É associado historicamente aos cavaleiros templários e de forma mais mítica aos demônios Bera e Birsa, que na Bíblia são os reis de Sodoma e Gomorra, né? Ligado, segundo o texto, à ordem de Melquisedeque. Essencialmente, o Baphomet representaria o princípio homossexual que, na visão do documento, atuaria para minar a vontade do Víria. Víria, esse é um termo-chave na obra do Moyano, não é? Refere-se a um tipo específico de homem com um potencial espiritual meio adormecido. Correto. O Víria seria esse potencial espiritual que precisa ser despertado. E o Baphomet seria uma força que atua contra isso. O texto até usa uma imagem contrastante. O Pégaso unicórnio polvo, que representaria o homem espiritual ideal, vamos dizer assim, versus o barbo unicórnio, que seria uma versão falha, representada como um peixe com chifre. Entendi a representação masculina distorcida. E a feminina, a Tekelili? A Pekelili é a contraparte, descrita como a mãe das Amazonas, guardiã de um tal templo da espada quebrada. Ela simboliza um matriarcado levado a um extremo, onde a essência feminina é sacrificada em nome do poder, sabe? Resultando na degradação dos valores masculinos. Seria a antítese da figura da virgem ou da feminilidade espiritualizada. E o texto sugere que essa dinâmica de perversão não é acidental, mas controlada. Menciona Shambhala. Sim, Shambhala. Esse reino mítico frequentemente associado a mestres ocultos no esoterismo, né? É apontado aqui como a estrutura que controlaria essa dinâmica. A união monogâmica que busca uma sublimação espiritual, o texto cita o exemplo dos cátaros, que teriam sublimado a senhora e guardado o graal. Essa união seria vista como perigosa por essa estrutura de controle. E por isso, historicamente, seria alvo de perseguição e extermínio. A perversão na relação homem-mulher seria então uma ferramenta estratégica deliberada para manter o controle. Então, o ponto central aqui, segundo o texto, é que a manipulação deliberada da dinâmica homem-mulher, empurrando para esses extremos arquetípicos de Baphomet e Tekelili, seria uma estratégia fundamental de controle espiritual e social. Essa é a tese apresentada, sim. E essa noção de conflito e forças opostas se aprofunda em outro conceito explorado no texto, a dualidade entre veneno e antídoto no plano esotérico. Veneno e antídoto, como isso funciona? Como assim? A ideia é que tudo aquilo que aponta diretamente para o espiritual, formas pontiagudas como espinhos, dentes, chifres, inclusive o chifre do unicórnio seria por sua natureza venenoso para a ordem do mundo criado para a matéria. É quase como se a pureza espiritual fosse agressiva à realidade material, entende? Interessante.
Bem, diferente. E onde entra o antídoto nisso? Aqui vem o paradoxo apresentado pelo texto. O sangue menstrual. Ele é associado a elementos considerados negativos em muitas tradições, né? A lua, em oposição ao sol espiritual, a infertilidade, a um sinal de morte. Justamente por essa impureza ritual, ele não poderia ser usado em mistérios crísticos ou solares. No entanto, o texto afirma que ele funciona como o antídoto natural para venenos específicos, como a picada da arraia. E essa característica lhe conferiria um poder curativo particular, a capacidade de curar e ser curadas. Essa conexão entre o sangue menstrual e um poder curativo ligado à sua impureza, nossa, é uma das ideias mais inesperadas aqui. O texto oferece alguma base para essa interpretação, além do exemplo da arraia? Ele conecta isso a uma ideia cosmológica maior, a linha da criação. Seria o ato primordial de Deus ao criar, separando e ordenando o caos inicial. Por ter uma natureza infinita divina, essa linha seria inerentemente agressiva, venenosa, dentro da criação, que é finita. O sangue menstrual, nessa lógica, teria a propriedade específica de neutralizar esse veneno de Deus. Uma cosmologia bem particular mesmo. Tem algum exemplo cultural que o texto use para ilustrar isso? Para ficar mais pautável. Sim, ele menciona a katana dos Ainu, um povo indígena do Japão. O cabo da espada, a tsuka, é tradicionalmente envolto em pele de arraia, chamada sami. O texto interpreta isso simbolicamente, a lâmina como feminina, o cabo como masculino e a pele de arraia, ligada ao veneno, antídoto, como a discussão familiar, ou a tensão entre os princípios. Empunhar a espada corretamente significaria controlar o veneno de Deus concentrado no fio da lâmina, permitindo o ato de matar, mas com honra e controle espiritual. O texto até postula uma antiga conexão cultural entre os Ainu e os mochicas do Peru. Veja só. É fascinante como o texto entrelaça esses conceitos abstratos com exemplos culturais, biológicos. Mas voltando aos conflitos mais diretos, além dos arquétipos, o documento identifica inimigos concretos para a Ordem Tirodal e para o Moiano, certo? Sim. Para a Ordem, os inimigos primordiais seriam Bera e Birsa, os reis demoníacos de Sodoma e Gomorra, que a gente mencionou, ligados à ordem de Melquisedeque, vista aqui como uma força adversária. Já para o Moiano, o pontífice, os inimigos são apresentados de forma mais complexa e até pessoal. E quem seriam eles? Primeiro, o texto cita Henrique Cotinossiglia, um ex-ministro do interior da Argentina, uma figura política conhecida. O texto descreve ele como uma estrutura espelho inevitável, gerada pela própria ação do Moiano. Seria a antítese, o populismo que busca nivelar por baixo contra a fortaleza espiritual individualista que o Moiano representaria. Nosiglia é chamado de predador familiar de Moiano. E Moiano é visto como uma espécie biológica de um só indivíduo, algo único e, portanto, vulnerável a esse tipo de antagonismo mimético, sabe? Uma estrutura espelho, quer dizer, como se a ação do Moiano necessariamente criasse o seu oposto polarizado no mundo. É isso. Exatamente essa ideia. O segundo inimigo é interno, eu mesmo, o duplo. Representa o conflito radical do iniciado contra sua própria alma ou psique perdida na criação, a confusão estratégica que isso gera. O texto até sugere que essa condição de conflito interno poderia, paradoxalmente, ser usada estrategicamente, mas também aponta a dificuldade de comunicação com aqueles acima. Aqueles acima podemos entender como os guias espirituais ou seres superiores nessa hierarquia esotérica deles, tipo os siddhas. Isso. Seriam os siddhas hiperbóreos ou entidades similares com quem o Moiano supostamente se comunicava. E o terceiro inimigo é descrito como a loira e a cobra. Figuras simbólicas, imagino, ou... Sim, simbólicas. Entidades que encarnariam a perversão na relação homem-mulher, usadas pela estratégia inimiga.
O texto diz que Moiano as personificava, ele próprio era loiro, e a serpente remete à tradição cristã e judaica. E tem também uma ligação com a mitologia hindu, Krishna, visto aqui como um demiurgo, um criador menor, e a subjugação da serpente Kálya. É uma galeria de antagonistas bem peculiar, né? Misturando política, psicologia e mitologia. E toda essa pressão, interna e externa, leva à ideia de que a ordem precisava ser refundada. Correto. O texto argumenta que a Ordem Tirodal, como foi fundada originalmente, já não servia mais aos propósitos da estratégia hiperbórea do Moiano. Ele compara o rito fundador ocidental tradicional, citando o modelo etrusco com Augur, Templum, Cardo, Decumanus, Sulcus primigênios, com a fundação da Ordem Tirodal. Essa fundação teria sido feita sobre um círculo de pedras pré-existente, criando um espaço sagrado chamado Castro Infinito ou Arquemona. Arquemona, mais um termo específico deles. Seria como a estrutura primordial ou o modelo ideal da ordem. Algo assim. Isso, um espaço arquetípico. O texto contrasta a pedra angular rejeitada pelos construtores, uma alusão clara à maçonaria, né, com a pedra angular hiperbórea, que estaria fora da construção no final do processo. Mas por que essa necessidade de refundar? Vários motivos são dados no documento. Quais seriam os principais? Era uma figura militar proeminente ligada à ordem e, mais crucialmente, a descoberta de um escritório de contra-inteligência do Estado funcionando dentro das instalações da ordem. Isso tornou a estrutura visível demais, social e politicamente. E isso a tornou vulnerável, imagino. Pior que isso, segundo o texto, levou a um efeito estabilizador, uma cristalização. A ordem ficou rígida, previsível, incapaz de acompanhar a flexibilidade e a natureza muitas vezes paradoxal da estratégia do Moiano. Ela não servia mais, entende? E havia um terceiro fator, talvez o mais decisivo internamente. A necessidade de se desvincular da influência de um certo Luiz Carlos Arias Varela e sua organização, a Loja Anael. Arias Varela. O nome dele surge como uma figura poderosa e, bem, sombria nessa narrativa. Quem ele seria exatamente? Olha, o texto o descreve como o chefe oculto da inteligência argentina por décadas, ligado a um misterioso Museu da Pedra. E mais ainda, ele seria parte de uma suposta rede Rudolf Hess, uma conexão mental planetária que incluiria figuras como o próprio Hess, depois do voo para a Escócia, Gaddafi, Khomeini, Martin Bormann, que segundo essa teoria teria sobrevivido à guerra, e o próprio Arias Varela. Uma rede mental planetária. Isso é ousado para dizer o mínimo. E qual seria o objetivo dessa rede? Sustentar um tal de plano Anael, no pós-guerra, que visava apoiar uma terceira posição geopolítica envolvendo Ásia, África e América Latina, simbolizada por Pequim, Argel e Buenos Aires. Seria uma alternativa ao confronto leste-oeste, sabe? O plano ABC, Argentina, Brasil, Chile, seria uma tentativa frustrada dentro dessa estratégia maior. O texto conecta o Arias Varela e a Loja Anael profundamente ao peronismo, desde o GOL. O GOL, aquele grupo de oficiais unidos que foi fundamental na ascensão do Perón. Exatamente. E também ao famoso Tour Europeu da Evita Perón, em 1947. O texto reinterpreta essa viagem como uma missão para organizar a fuga de nazistas e a movimentação de ouro para a Argentina, através da rede Odessa, com a ajuda de bancos suíços e do Vaticano. É uma releitura bem controversa da história, né? E outras figuras entram nessa teia complexa. Sim, o José Lopes Rega, figura sinistra ligada a Isabel Perón, conhecido pelo envolvimento com esoterismo, umbanda e, segundo o texto, também com a Loja Anael. Ele teria criado a AAA, a Aliança Anticomunista Argentina. O documento afirma que teve apoio inicial da CIA, via embaixador Robert Hill, e da loja maçônica italiana P2 do Lício Gelli, e acabou se tornando independente do Arias Varela. É uma rede complexa de influências e traições, viu? Uma verdadeira teia de aranha
geopolítica e esotérica, pelo jeito. E onde a mãe do Moiano, a Rosalia Taglialavori, se encaixa nisso tudo? Ela parece importante. Ela é apresentada como uma figura absolutamente central, talvez uma vraia ou dorminhoca, termos do universo do Moiano para mulheres com capacidades espirituais ou psíquicas especiais, possivelmente adormecidas. Ela teria conexões com a loja Anael através de um juiz Urien. Há um episódio relatado sobre um encontro dela com um certo De Grande, onde ela teria reconhecido uma tatuagem que já vira na Antártida, supostamente mostrada por um oficial alemão ligado a Hitler. Ela teria entrado em conflito com Arias Varela, sido presa e depois libertada por Jorge Acosta, uma figura notória da ESMA, a Escola de Mecânica da Armada, aquele centro de detenção clandestino durante a ditadura. Nossa, a quantidade de nomes e conexões é vertiginosa. E tem mais algum evento ligando o Moiano a essa trama com o Arias Varela? O texto menciona o incidente de Monte Xingolo em 1975. Foi um ataque sangrento do grupo guerrilheiro ERP, o Exército Revolucionário do Povo, a um quartel. E sugere que o Moiano foi atraído para uma armadilha montada pelo Arias Varela e o juiz Urien nesse contexto. Isso o forçou a fugir para a província de Jujuy. Entenda. Então toda essa história pré-egressa justificaria a necessidade de romper com o Arias Varela e refundar a ordem, mesmo que informalmente. E o que aconteceu depois dessa ruptura? Após essa ruptura implícita, a estrutura do Moiano se muda para Rosário. No entanto, a ideia de uma refundação formal não teria recebido apoio daqueles acima, nem da própria Rosália. O período seguinte é marcado por uma série de mortes de personagens-chave. O Arias Varela, o próprio Moiano em 1979, o Seyneudin, a Rosália. E, curiosamente, o texto nota que a morte do Rudolf Hess na prisão de Spandau, em 1987, coincidiu com o término da escrita do romance principal do Moiano, O Mistério de Belicena Vilca. O documento também inclui uma visão crítica interna, é isso? De um membro chamado Roberto. Sim, uma carta dele é citada. Ele levanta dúvidas sobre o propósito real do livro do Moiano seria para alemães vivendo na Terra Oca. Uma pergunta bem peculiar. Ele fala de um cisma na ordem que ele atribui a uma teoria da conspiração de outro membro. Vê a Rosalia como uma dorminhoca, mas também como uma força de freio, alguém que impediu o avanço. Questiona as limitações dos membros da ordem e do ritual de morte praticado. A crença dele é que a Rosalia permaneceu aqui, não transcendeu totalmente após a morte, para impedir que eles fossem além, para um próximo nível espiritual. E qual a situação atual descrita no texto? Depois de tudo isso? É de distanciamento. O texto afirma não ter conexão com a família da Rosalia e rejeita quaisquer outras pessoas ou grupos que reivindiquem contato atual com o Moiano ou Sitzler Hyperboreus. Os escritos são compartilhados na esperança de encontrar buscadores da verdade. E isso nos leva às duas conclusões principais do documento Planalto Oceânico. Qual é a primeira conclusão? É sobre a ordem Tirodal em si. A conclusão é que a missão primária dela, a produção e preservação do livro do Moiano, foi cumprida. Quaisquer outros objetivos seriam secundários ou especulações dos membros. A ordem atingiu seu propósito final. A frase emblemática é: "Isto já está aqui. O legado é o livro", basicamente. Entendi. E a segunda conclusão, que dá nome ao documento, Planalto Oceânico. Essa parece mais abrangente. Essa é mais voltada para o cenário mundial e para o futuro, sim. Argumenta que, com a morte do Arias Varela, criou-se um vácuo de poder naquilo que o texto chama de zona mais escura do Kali Yuga. Kali Yuga. Dentro dessa cosmovisão, seria a era atual de decadência espiritual e material. Correto, a era das trevas, por assim dizer. Exato. E nesse vácuo, quem assume a representação dessa força sombria? O texto aponta para a ascensão de dois novos tipos humanos arquetípicos. O Barbik,
Associado à traição e ao oportunismo, o texto exemplifica com a figura de Néstor Kirchner, ex-presidente argentino, e o sacrificador, ligado a um cenário de fim dos tempos talmúdico e ao mito judaico da novilha vermelha, cujo sacrifício seria necessário para a reconstrução do Templo de Jerusalém em algumas interpretações escatológicas. E é aqui que George Soros entra na história. Essa é uma conexão que, nossa, chama muito a atenção. Sim. O texto faz uma alegação realmente extraordinária. Afirma que Soros entra em cena quando a Rosalia Paglialavori, a mãe do Moiano, lhe entrega pessoalmente uma cópia do livro Fundamentos da Sabedoria Hiperbórea em 1996. A partir daí, Soros é associado à promoção global da descriminalização das drogas. O texto interpreta isso não como uma medida liberalizante, mas como uma ferramenta sofisticada de controle social. Um confinamento humano visando controlar as endorfinas da população para facilitar o cenário apocalíptico da tal novilha vermelha. Soros é apresentado literalmente como a personificação do fim. Uau! Conectar uma ordem secreta argentina, um livro esotérico entregue pela mãe do fundador, e George Soros com uma agenda de descriminalização de drogas como preparação para o fim dos tempos, é uma alegação e tanto, mesmo dentro desse universo particular que a gente está explorando. Sem dúvida nenhuma. E para completar, o texto atribui um papel central à Argentina nesse processo todo. Invoca a frase "o que acontece na Argentina acontecerá no mundo", sugerindo que o país seria o palco da manifestação inicial desse fim dos tempos. Essa fase inicial criaria o que o documento chama de planalto oceânico, uma espécie de platô, sabe? Um estágio preparatório de aparente calma ou estagnação antes da turbulência final e da culminação global desse processo apocalíptico. É muita informação para processar, né? De fato, o material constrói uma narrativa oculta extremamente ambiciosa. Busca conectar pontos que, à primeira vista, parecem totalmente díspares. Encontros secretos em Buenos Aires, mitos antigos como Kraken, figuras políticas como Perón e Kirchner, agências de inteligência, financistas globais como Soros, tudo combinando numa interpretação muito, muito particular do fim dos tempos. O que nos deixa como uma reflexão final, né? Provocada diretamente pela segunda conclusão do texto. Se a gente levar a sério a lógica interna dessa análise, mesmo que só como um exercício de pensamento dentro do universo simbólico ou estratégico proposto pelo documento, essa conexão traçada entre a ordem tinodal, o livro do Moiano e uma figura como George Soros, especificamente ligando a descriminalização de drogas como uma ferramenta de controle para um cenário de fim dos tempos, como isso poderia recontextualizar ou pelo menos oferecer uma perspectiva radicalmente diferente para os debates atuais sobre globalismo, controle social, crises financeiras, manipulação de informação e o próprio conceito de um fim dos tempos. E mais ainda, né? Seguindo a linha de raciocínio do texto sobre estruturas espelho e forças ocultas. Que outras dinâmicas ou influências não percebidas, nos termos dessa própria narrativa, poderiam estar moldando os eventos atuais de maneiras que escapam à nossa compreensão habitual? Fica a questão no ar. Para uma melhor compreensão desse tema, recomendamos a leitura do livro O Mistério de Belicena Vilca, cujo link de download está fixado na descrição deste vídeo.